A segunda turma do Supremo manteve hoje as prisões de Henrique e Felipe Vorcaro, pai, respectivamente, pai e primo de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master. O único voto contrário foi do decano da Corte. Gilmar Mendes travou uma discussão com o relator das ações, André Mendonça. A reportagem é de Luciana Amaral. Gilmar Mendes defendeu a prisão domiciliar de Henrique e de Felipe Vorcaro com a adoção de medidas cautelares. Foi o único voto contrário à prisão preventiva. O clima tenso e a troca de farpas entre Gilmar Mendes e André Mendonça dominou boa parte do julgamento. Gilmar disse que as prisões podem servir como instrumento de pressão para a obtenção de acordos de delação premiada. O decano do STF criticou vazamentos, alertou que juiz não pode agir como delegado e que a operação contra o Master lembra a Lava Jato, que para ele cometeu excessos. Primeiro que nós não estamos julgando o caso. Aqui nós estamos julgando os critérios de uma prisão cautelar. Exatamente. Nós não estamos julgando Lava Jato. Não, porque podemos dar ensejo, como já tivemos no passado, de fundamentações genéricas que justificam. Que não é o caso. Ao longo do voto, Mendonça descreveu a atuação de Henrique e Felipe Vorcaro como a de uma organização criminosa em atividade, mesmo depois do avanço das investigações. Gilmar foi voto vencido, mas isso não o impediu de tecer críticas até o final do julgamento. Mendonça saiu em defesa do caso, descambando em mais um bate-boca. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Em uma demonstração do avanço das investigações, o ministro André Mendonça retirou o sigilo do relatório da PF referente às prisões do pai e do primo de Vorcaro. Ainda se tornaram públicos novos elementos para o caso, inclusive envolvendo a relação do ex-banqueiro com nomes importantes do Legislativo Federal. Segundo a PF, Vorcaro fazia repasses mensais de pelo menos R$300 mil ao senador Ciro Nogueira, chegando a 6 milhões em 20 meses. As despesas cobriam viagens, refeições e presentes de luxo em lugares como Paris e Nova York. O ex-banqueiro também teria atuado na elaboração de projetos de lei por meio do gabinete do senador. O relatório revela ainda que, em junho de 2024, Vorcaro bancou suítes num hotel exclusivo em Lisboa para Ciro Nogueira e para o atual presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Mota afirmou que estava em um evento corporativo e que está tranquilo em relação às investigações. A defesa de Ciro ainda não se manifestou. Diante da gravidade do cenário, o ministro André Mendonça fez um desabafo em tom de indignação. Sem citar nomes, revelou ter recusado a proposta de um advogado para uma delação seletiva. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Flávia, a gente já viu ao longo desses anos todos várias discordâncias, xingamentos, inclusive ao vivo e a cores, entre ministros do Supremo. Aí não tem a menor novidade para nós, não é o que a gente está olhando com lupa. O que a gente está prestando atenção é o entendimento, me parece, por detrás dessa divergência, do que esse escândalo significa e do que significa, do ponto de vista das instituições de Estado como o Supremo, se dedicar a combater esse escândalo. Ali me parece que há duas alas do Supremo bastante, cuja divergência é realmente quanto à natureza do escândalo. Essa é a sua leitura também? Sim, William, a minha leitura é que ficou muito claro ali que você tem uma medição de forças e de entendimentos.
né, entre o ministro Gilmar e o ministro André Mendonça. Você vê o ministro André Mendonça se posicionando, né, de uma forma muito clara ali em um embate de frente com o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, que geralmente ele é um ministro que ele sai fortalecido dos embates, né, porque ele chega ali com tudo muito pensado e tem todo o respeito e toda a experiência de Supremo, e a gente viu que hoje o ministro André Mendonça se posicionou muito em relação ao caso Master. Ele se recusou esse rótulo que o ministro Gilmar tentou imprimir à operação do Master, ligando ele à Lava Jato. Ele, olha, isso aqui não é a Lava Jato. Então, eu senti que foi um momento dele se expor, né, o ministro André Mendonça, e até então ele não tinha falado ali de uma forma tão clara como que ele está guiando a investigação. Então, isso também ajuda a posicionar e entender como é que ele está levando essa investigação do Master, e sim, fica cada vez mais claro que existem posições muito diferentes no Supremo, principalmente quando se trata da investigação do Banco Master. Eu não sei, às vezes quando a gente interpreta as palavras do decano, o ministro Gilmar Mendes, que é alguém conhecido por saber medir palavras, né? Quando ele diz, como ele disse hoje, que essa operação policial virou espetáculo, virou sensacionalismo, e combina isso com uma série de entrevistas que ele tem dado nesse último mês, no mínimo, ele realmente faz é mais que uma insinuação, ele está fazendo uma crítica à operação toda em torno do escândalo do Master. Ele está dizendo o seguinte, isso aí está virando uma Lava Jato. Dizendo, no extremo, como na visão de Gilmar, a Lava Jato foi um erro, a gente só pode, seguindo a lógica do raciocínio dele, assumir que ele está dizendo que agora estamos diante de um erro. Sim, sem dúvida alguma. A comparação com a Lava Jato é justamente o caminho que o decano faz para apontar que o Master comete os mesmos erros da Lava Jato. Esse tipo de acusação, no caso da trama golpista, teve bastante por parte dos bolsonaristas, mas passou ileso, por quem hoje compara o caso Master ao caso da Lava Jato. Mauro Cid também ficou preso meses, ficou sem poder visitar a mulher, a delação foi e voltou várias vezes, só que ali era o adversário político do Supremo, no caso, que era o acusado. Agora o acusado é o próprio Supremo, né? Como você colocou na abertura. Você tem 2 ministros do Supremo potencialmente delatados. Então, na minha visão, o ministro Gilmar ele confunde a defesa da instituição com erros do caso Master. E a forma dele encontrar para defender a instituição, o Supremo Tribunal Federal, é deixando de lado a centralidade que tem, você já falou sobre isso, já escreveu sobre isso, o envolvimento do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli com o Daniel Vercaro, como se isso não fosse central e fosse lateral para ele, mas isso é central. E aí, como o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, é mais alinhado nessa visão do todo com o ministro André Mendonça, com a Carmen Lúcia, com o Fux, o Gilmar acaba incorporando a defesa do Supremo nessa questão toda dos 2, principalmente potencialmente delatados, ou dos 2 envolvidos com o Daniel Vercaro. William, tem um ponto aí que me parece ser uma defesa de legado, porque o Gilmar Mendes, essa luta dele contra a Lava Jato, me parece já fazer parte do legado de Gilmar, né? Ele se mostra orgulhoso de ser alguém que desmascarou, que desmantelou a Lava Jato. Agora, ao mesmo tempo, fazer uma comparação da Lava Jato, que foi um caso de corrupção quase que pulverizado, né? Sistêmico. Né? Sistêmico, várias empresas ao mesmo tempo, quer dizer, vários canais de distribuição e de participantes, e a mesma coisa, figuras políticas, uma mistura das maiores empresas nacionais com as maiores empresas estatais. É uma natureza absolutamente diferente do que é o caso Master. Fazer essa comparação assim, beira quase uma desonestidade intelectual do ponto de vista da premissa dos 2 casos. O Banco Master tem uma premissa de uma única figura, desse moço, Daniel Vercaro, em tão pouco tempo, ter conseguido tratar diretamente com ministros do Supremo, com alguém que conseguiu levá-lo, com o caso do Guido Mantega, dentro da sala do presidente da República, com as principais lideranças do Congresso Nacional. Em 5, 6 anos ele fez isso.
né? Não foi uma coisa sistêmica, foi uma coisa agressiva. E com a mesma velocidade que cresceu, caiu. Então, eu acho que a gente corre o risco aqui de cair ou assimilar essa mistura, essa comparação, essa defesa, que parece ser uma defesa do Supremo, utilizada pelo ministro Gilmar Mendes. Entende? Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, né? Me parece que essa comparação ela faz parte do jogo político, de defesa do legado por um lado e de confundir a situação com o outro. No caso do Gilmar, se a gente pega a formação jurídica dele, ela é, em boa medida, influenciada pelas escolas de direito alemãs, né? Onde ele se formou em direito constitucional. E por conta de toda a história da Alemanha no século XX, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, a maneira como um judiciário se comporta na visão alemã é muito presa a princípios. Daí que vem aquela frase do Gilmar, que ficou famosa na época do combate à Lava Jato, quando ele soltou uma frase que virou manchete de todo mundo: não se pode cometer crimes para combater um crime. Isso é um princípio. Claro, e está certíssimo. Então, é o princípio ao qual ele recorre agora. O princípio que ele recorre é dizer: nós estamos diante de violações a direitos constitucionais em nome da investigação e combate ao que ele reconhece ser um crime. Ok? Agora, a pergunta do ponto de vista do Supremo, Flávia, é a seguinte: quanto que essa tese é a tese majoritária no Supremo? A de que, novamente, porque é assim que Gilmar vê o passado recente, estamos diante de cometer crimes para combater um crime. Ou não, não é a tese que tomou conta do grande corpo do Supremo. A gente tem que pensar, William, que nesse caso, né, o caso Master vai ficar na segunda turma. Né? E na segunda turma, o que a gente viu hoje foi o prenúncio do que vai acontecer no Master, que você vai ter, a princípio, um Gilmar isolado, porque o Toffoli não está participando, porque ele, de todos esses julgamentos relacionados ao Master. Então, por mais que essa tese esteja em outras alas do Supremo, elas não vão ter ali a força decisiva por conta da segunda turma, que é onde vai ser julgado o Master. E agora ficou claro que o Mendonça vai deixar, ele poderia jogar isso para o plenário? Poderia. Só que quando ele joga para o plenário, ele perde, como aconteceu, por exemplo, no caso ali da CPMI, não sei se vocês se recordam, que foi em plenário, e ali ele perde. Então, na segunda turma, ele tem mais conforto para ganhar. Então, nessa segunda turma, eu acredito que essa, vamos dizer assim, essa verdade do Gilmar não vai prevalecer. Porque, na verdade, a gente vê um Gilmar muito preocupado com o fato de que todo o escândalo do Banco Master caiu apenas no colo do Supremo. Né? Ele tem essa preocupação com isso e que tem outros atores envolvidos nisso também. E ele sabe que a essa altura não prega muito mais essa questão de que é um ataque ao Supremo. Ainda mais quando você tem o nome de 2 ministros envolvidos, né, nessas questões do Master. O que ele tem dito reiteradamente é que o escândalo era da Faria Lima, não do Supremo. E que uma série de atores se beneficiaram desse escândalo. Ele faz acusações diretas a grandes bancos, por exemplo, aos quais ele atribui, inclusive, uma função um pouco ainda mais de bastidor. Ele atribui a grandes bancos e a capacidade de grandes bancos de manipular, inclusive, parte da imprensa. É uma acusação séria que ele faz à imprensa, é dizer que a imprensa ou não está entendendo o papel que faz em relação ao Supremo, ou o faz para atender a interesses de outros. Não sei quantos do Supremo compram essa tese. William, nunca houve na história do Brasil um banqueiro envolvido na maior fraude bancária da história ter fechado um contrato de 129 milhões de reais com a esposa de um ministro do Supremo. O grande ineditismo do caso Master é esse contrato, e acho que até de uma maneira pouco mais lateral, mas não tão lateral, é a relação com o resort do Toffoli. Assim, negar isso é um dado da realidade, né? Se a gente for vasculhar, isso nunca aconteceu. Eu acho que todas as defesas que o Gilmar faz, elas têm um cunho político. A movimentação para acabar a Lava Jato, ela tem ao fundo, ela tem sim questões jurídicas sérias que foram apontadas pela Vaza Jato, tem sim, isso é inegável. Mas isso só começou a ser deflagrado o processo contra a Lava Jato depois que a Dilma caiu, depois que a Lava Jato começou a avançar para o judiciário
e depois que precisava-se tirar alguém para derrotar o Bolsonaro em 2022. Essa é a minha leitura. Agora, tudo o que está acontecendo, ela de novo tem um cunho político, porque você tem 2 ministros potencialmente envolvidos, um contrato inexplicável e injustificável em qualquer padrão de mercado, da Viviane com o Daniel Vercaro, e aí você tenta abafar o caso, tendo como centralidade para mim, para a minha leitura, porque a gente viu a vida inteira Centrão envolvido em corrupção, ministros de Estado envolvidos em corrupção, deputado, senador, dirigente partidário. Eu estou há 25 anos nessa estrada, você mais, mas isso é parte da nossa rotina de cobertura política. Agora, ministro do Supremo, né, ou familiares de ministros do Supremo tendo um contrato de 129 milhões, isso não é normal. E é aí que está o ineditismo do caso, e é aí que vem a reação, a meu ver, política, de tentar abafar tudo, justamente para inviabilizar o avanço e descobrir qual que era a natureza real dessa relação. Eu quero só chamar a atenção aqui também para a atuação do ministro Dias Toffoli, que mesmo depois de tudo que saiu sobre a operação da venda do resort, ele continuou relatando o caso. Sim. Ele chamou uma cariação, ele colocou o Banco Central praticamente no banco dos réus. Sim, né? Sim. E assim, chegou uma hora que até que ele finalmente acabou admitindo, se declarou suspeito e saiu, mas ele atuou como ministro relator, chamou uma cariação, colocou o diretor do Banco Central, tratou o diretor do Banco Central da mesma forma que tratou o suspeito, o Daniel Vercaro. Então, assim, você tem a questão do contrato, mas no caso do Dias Toffoli, você não só tem a história do resort, como você tem ele sabendo disso tudo, ter se mantido na relatoria e ter levado o caso à frente. Eu vejo sim também, a minha leitura, informação / análise, a rejeição das 2 versões, principalmente da segunda, pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, na minha leitura, tem muito mais componente político do que técnico, dada a relação, principalmente da PGR, com o próprio Gilmar Mendes e com o ministro Alexandre. Essa pergunta eu queria passar a você, Flávia, em termos de olhar para o horizonte próximo nosso. O horizonte próximo nosso é o das eleições e todo o ambiente político em torno disso. A gente tem, e ninguém aqui está especulando nada, a gente sabe perfeitamente qual é o peso de todo esse drama em torno do Master e da imagem do Supremo na conduta dos principais candidatos. Sejam eles a cargos executivos, sejam eles a cargos legislativos. Todos têm alguma coisa a falar a respeito do Supremo e como é que eles, se eleitos, vão lidar com o Supremo. E até algum pouco tempo atrás, a gente via uma grande preocupação dos integrantes do Supremo com essa realidade. Ela continua de pé ou recedeu? William, você diz essa realidade eleitoral de quem vier a assumir, né, a presidência da República, por exemplo? Não só, mas para a composição, por exemplo, do Senado e da Câmara. Sim. Existe uma preocupação muito grande ali dos ministros quando você conversa, que eles sabem que o Supremo vai ser pauta eleitoral em 26. Isso aí, e que eles sabem que eles vão ter um caminho, a depender de quem for eleito, né, um caminho complicado ali de atuação mesmo e de embate mais direto, e nesse momento que a Corte está mais fragilizada do que, por exemplo, em 22, né? No sentido de que, já, como eu falei anteriormente, já não cola muito mais essa questão de ataque à Corte quando se ataca ao ministro do Supremo por ter o nome envolvido, por exemplo, no caso do Master. Então, sim, existe uma preocupação ali dentro do Supremo com o caso Master e com essa questão eleitoral do que pode vir, né? Principalmente de reformas vindas pelo Legislativo, que pode, de alguma forma, diminuir os poderes do Supremo Tribunal Federal. Para o William, a pesquisa da Genial da semana passada, da Genial Quest, já mostra que o Supremo tem conseguido se afastar um pouco desse caso. Claro que essa semana voltou, mas eu tenho a leitura de que o vazamento dos áudios pegando o Flávio, ou apontando uma relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vercaro, pedindo dinheiro para o filme, acabou neutralizando e tirando o foco um pouco do Supremo. E a pesquisa ela mostra isso, né? Em janeiro, fevereiro, no auge do Toffoli envolvido e o contrato do Alexandre, da mulher do Alexandre, isso estava pegando o Supremo muito.
E na semana passada, a percepção das pessoas da relação do Supremo com o Daniel Vicário caiu à metade em 3 meses.